Atividade 2. Convivamos com as diferenças. Aula 4.1. Conteúdo. Los ordinales del primer al décimo. Los días de la semana. Los numerales de 0 a 100. Las horas. Habilidades. Empregar os numerais cardinais de 0 a 100. Empregar os numerais ordinais de primeiro a décimo. Registrar vocabulários referentes aos dias da semana. Expressar horas em espanhol. Olá, que tal? Buenas tardes, bem-vindos. Como estão? Espero que estejam bem, porque a gente vai ter mais uma aula de espanhol, então todo mundo aí feliz, atento ao que a gente vai aprender hoje, tá certo? Antes de a gente iniciar o conteúdo desta aula, vamos à nossa revisão? Muito bem, você que tem acompanhado as nossas aulas sobre vocabulário básico da língua espanhola, certo? Aprendeu na aula anterior a usar uma categoria gramatical muito importante que a gente sempre usa no dia a dia, em português, né? E também, claro, se a gente aprende uma língua estrangeira, obrigatoriamente e automaticamente a gente tem que usar. São os artigos. Vejam só, los artigos, artículos, los artículos. Em português, os artigos. Aí você já sabe, né, que tem aquela dinâmica singular, plural. E aí a gente vê singular, plural, artigos definidos, certo? Vão se referir a coisas, a seres que são de conhecimento, né, de quem está falando. Por exemplo, veja aí, el chico, los chicos. El chico, los chicos, os artigos masculinos, certo? Temos também os femininos, acompanhem. La chica, las chicas. Lembrando que os definidos são chamados também de determinantes, não é? Determinantes. Eles determinam. Artigos definidos, eles particularizam aquele ser, aquela coisa a qual a gente está se referindo, certo? Então, assim, basicamente, bem fácil. El chico, los chicos, la chica, las chicas, nós conhecemos, certo? Nós sabemos quem são. Agora veja o oposto, com os artigos indefinidos. Eles vão generalizar, eles vão apresentar uma ideia vaga. Quer dizer, quando a gente fala um chico, unos chicos, ou no feminino, una chica, unas chicas, veja aí no feminino também. Una chica, unas chicas, aí a gente já não sabe, já não está particularizado não. Pode ser qualquer menino, não é? Qualquer menina, ok? Essa é a ideia básica dos artigos. Artigos definidos e indefinidos, tá ok? Muito bem, vamos conhecer o nosso desafio do dia. E o desafio do dia propõe o seguinte, uma perguntinha aí bem fácil. En espanhol se dice el leche ou la leche? El leche ou la leche en espanhol? Quer dizer, é o leite ou a leite, né? Mais ou menos isso. Qual é o artigo que eu vou usar? El ou la? Quer dizer, a palavra leche é masculina ou feminina em espanhol? Você vai aí discutir com seus colegas, com o professor e depois vai apresentar a resolução, tá certo? Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ok, começando a aula de hoje, imaginem só, falar de algo que não é muito segredo,
que a gente até já tem abordado aqui, você já tem acompanhado esse assunto. Até quando a gente trata dos artigos, como a gente já tratou, do numeral, por exemplo, numeral uno, né? Uno tem o masculino e una tem o feminino. Mais uma vez, você já viu que os artigos são masculinos ou femininos. Então, é bom a gente tratar de gênero, gênero dos substantivos. Enfim, o substantivo, que é aquela palavra que nomeia as coisas, né? Nomeia os seres, as pessoas. Por exemplo, aqui a gente tem um nome próprio, não é? Amazonas. Isso aqui é um substantivo próprio, é o nome de um estado. Eu me chamo Felipe. Felipe é um substantivo próprio. Mas não existem apenas substantivos próprios, não é? Pode ser, por exemplo, aqui a gente tem um mapa, a gente tem o Brasil, né? O mapa do Brasil, mas temos um mapa, que não é um nome próprio, né? Mapa é um substantivo masculino comum. Não se refere à pessoa, nem à marca, nem a país, tá certo? Então vamos tratar disso, de gênero de los sustantivos, gênero dos substantivos, que no espanhol vão ser, né, masculino ou feminino. E aí você sabe que a gramática, ela quando ela aborda os assuntos gramaticais, ela sempre apresenta no masculino, não é? Masculino. Aí depois a gente vê a derivação, né, para o feminino. Digamos que a gramática seja um pouco machista nesse sentido, né? Mas também a gente tem que ver, que considerar que a gramática tem que facilitar, certo? E aí opta por tratar primeiramente das palavras masculinas para depois vir o feminino, tá? Essa questão de machismo na gramática vale a pena você pensar, discutir, aí depois você cria aí uma opinião, gera a sua própria opinião, tá certo? Mas enfim, vamos entender como é que funciona na gramática. Mais uma vez, o substantivo é a palavra variável, certo? Varia o substantivo, quer dizer, masculino, feminino, singular, plural, que nomeia seres, objetos, pessoas, entidades concretas, abstratas, sentimentos também, considerados individualmente ou em grupo, certo? O substantivo pode variar de acordo com o gênero, o número e o grau, por isso que é variável. Por exemplo, chico, menino, né? Chica, menina. Aí você já vê o nosso primeiro exemplo com a palavra niño e depois niña. Tá vendo só como o substantivo varia? Veja, em espanhol, os substantivos podem ser masculino ou feminino. Aí você vê el niño e la niña. El niño, la niña. Muito bem. Agora vamos tratar da questão de formação de gêneros do substantivo. E o que quer dizer isso? Que nós temos uma palavra masculina e depois a derivada no feminino, tá? É assim como funciona na gramática. Os substantivos terminados em o formam o feminino com a. Essa é a regra básica, tá? É a regra básica da formação do gênero feminino. Troca-se o o, que é a marca do masculino, pelo a, que é a marca do feminino. Mas isso não quer dizer que todas as palavras que terminam em o são masculinas. E todas as palavras que terminam em a, né, como é que é a? É a. Acho que é assim, o a de Libras. Todas as palavras que terminam em a são femininas. Nem sempre, tá? Depois a gente vai ver que não é assim que funciona. Mas a gente sabe que a regra básica é troca-se o o pelo a. Simplesmente, como você acompanha aí no exemplo, muchacho, muchacha. A palavra que termina em vogal o deriva para o feminino
com a vogal A, tá certo? Vamos conhecer agora outra regra. A próxima regra, ela trata de palavras que terminam com consoante. Então veja aí a próxima regra. Os substantivos que terminam por consoante normalmente formam o substantivo, quer dizer, formam o feminino, com adição de um A. Simplesmente você coloca a vogal A para marcar o feminino, flexionar no feminino. Olha aqui. El león, la leona. Basta acrescentar o A para formar o feminino. E aqui também, el señor, la señora, certo? Mais uma vez, terminou com consoante, o substantivo, terminou com consoante no masculino, acrescentamos o A para formar o feminino, como a gente viu aqui no exemplo, tá? León, leona. Senhor, senhora. Tá certo? Vamos prosseguir? Vamos conhecer agora substantivos terminados por STA ou por NTE. Eles não sofrem alteração, certo, gente? Nesses casos aí, o que determina o gênero é o artigo, tá? O que vai determinar o gênero é o artigo que vai acompanhar a palavra. Olha só. Aqui temos a profissão que se chama periodista e a ocupação que se chama estudiante. Temos a ocupação aqui periodista, que termina com STA, e estudiante, que termina com NTE, certo? Mas e aí? Aqui a gente tem o nosso apresentador muito conhecido, que é periodista. A profissão dele é periodista. Aqui nós temos a nossa apresentadora também, a jornalista, que também em espanhol se chama periodista, né? O nome da profissão. E nesse caso, gente, como é que se faz? A gente diferencia com o nosso amigo artigo, tá? El periodista, la periodista. El periodista, la periodista. Pronto, agora a gente solucionou. El periodista está no masculino. La periodista está no feminino. Assim também acontece com a palavra estudiante. Por exemplo, eu sei que aí há um estudante ou uma estudante, não é verdade? Aí nós temos um estudante com certeza ou uma estudante, tá ok? El estudiante, la estudiante, e aí a gente diferencia também com o uso do nosso amigo artigo, né? Quando é no masculino é o amigo, né? El estudiante. Quando é no feminino é a nossa amiga, la estudiante. É simples e fácil como respirar, não é verdade? Muito bem. Olha aí, gente. Temos agora alguns casos em que não basta apenas trocar, não é, o O pelo A. A gente tem que aprender que num vocabulário, principalmente no vocabulário de língua estrangeira, assim como acontece em língua portuguesa, existem substantivos que são masculinos de uma forma e que o feminino são de outra maneira. Como os dois casos que a gente vê aí na cartela. El hombre, claro que não vai ser la hombra, né? Vai ser o quê? La mujer. El hombre, la mujer, ok? Assim como nós temos outro exemplo, el caballo, la yegua. El caballo, la yegua. Ou pode ser também yegua. Tudo bem? Ótimo. El hombre, la mujer, el caballo, la yegua.
no decorrer da aula a gente vê outros exemplos desse caso também. Porque antes, a gente não pode esquecer daqueles que tratam de animais, né? Olha aí, nós temos el caballo e la yegua. O masculino, né, para cavalo e o feminino para égua. Ok, beleza. Só que existem animais que não vão variar, não vão apresentar variação do nome. Vejam só alguns casos. No caso de nomes de animais que não têm formas específicas para masculino e feminino, forma-se o gênero com as palavras macho e hembra. Macho e hembra. Pois é, né? Macho e hembra, macho e fêmea. Olha só, gente. Que legal a gente perceber que existe palavra que termina, por exemplo, com E. Não termina nem com O, nem com A, né? Mas eu sei, porque eu sou inteligente, eu aprendi, eu consulto o dicionário. E eu aprendo, né, na convivência, falando, lendo, que elefante é uma palavra masculina, tá? Mas não confunda com o gênero. Por quê? Quando eu tratar do elefante macho, eu vou usar elefante macho. Não confunda com o gênero do animal, não é se é macho, se é fêmea. Sempre tem aí na cabeça que el elefante é uma palavra masculina, mas quando se refere ao animal macho, el elefante macho. Quando se refere ao animal fêmea, el elefante aqui, ó, continua sendo masculino, certo? Mas quando eu vou me referir ao animal, é que eu vejo o gênero desse animal, né? No caso aqui, el elefante hembra. El elefante hembra, quer dizer, o elefante fêmea. Outro caso, agora é o oposto aqui, né? Olha aqui, a palavra termina com E, mas eu sei que ela é uma palavra feminina. La serpiente. La serpiente. E aí, como é que faz? A serpente macho. La serpiente macho. La serpiente macho. Se o animal for fêmea, la serpiente hembra. La serpiente hembra. Certo? E aqui abaixo, ballena, la ballena. Que animal é esse? A baleia, né? E aí, é uma palavra feminina. La ballena. Ok. Temos la ballena macho. E temos também la ballena hembra. La ballena hembra. Tá certo? Tá aí para você não se esquecer. Certos animais não apresentam o masculino e o feminino. O masculino para o macho e o feminino para a fêmea. Como acontece em caballo, macho, e yegua, a fêmea que corresponde, né? Por exemplo, tem outros casos. El gato, la gata. É só trocar o O pelo A. El perro, la perra. Cão, cadela, né? O cão para o masculino, o cachorro para o masculino, cadela para o feminino. La serpiente macho, la serpiente hembra. Tá ok? Acho que vocês captaram a mensagem. Macho, hembra em alguns casos, tá ok? Além desses substantivos, temos outros tipos que não terminam nem com A, nem com E. Veja aí. Quer dizer que não vão te pedir para mudar o A, o O para o A, certo? Como acontece aqui, ó. El príncipe, la princesa. Eu não vou colocar simplesmente um A, né? A gente tem outras terminações, outros sufixos. Sufixos, não é? Que são
aqueles elementos que a gente coloca depois de um radical para variar a palavra, para apresentar variações na palavra, como essa, issa, tris e ina, tá? El príncipe, la princesa. El poeta, la poetisa. El emperador, la emperatriz. El héroe, olha aqui, ó. El héroe, la heroína. El héroe, la heroína. O herói, a heroína. Tá certo? Ótimo. E aí, assim, a gente conclui esse assunto de substantivo, tá? De gênero de substantivo. Na verdade, concluímos o gênero masculino, feminino. Agora a gente vai tratar de outro assunto que envolve ainda o substantivo e diz respeito ao número. Quer dizer, quantidade, né? Número singular e número plural. Imagine você que eu estou lá numa pescaria, né? E aí eu vou pescar e tal, com a vara, com o anzol, e vem um peixe. Um tambaquizão enorme, não é isso? Ótimo, beleza. E se eu tiver isso aí, se refere a um ser, né? É um peixe, um pez, se refere a um elemento. Tá no singular, certo? Agora, se naquele mesmo dia eu pesco 2, 3 tambaquis, 2 ou 3 já é ótimo demais, né, gente? Pois é, se são 2 ou 3 tambaquis, já não é singular, porque é mais de um ser, certo? Então é plural, plural, mais de um. Vamos tratar disso? Singular e plural. Veja, número dos substantivos. No espanhol, os substantivos têm 2 números, singular e plural. Como é que eu formo o plural? Adicionando as terminações que marcam, né, o plural. O S ou ES, tá, gente? S ou ES. Vamos conhecer algumas regras para a formação do plural. Veja aí. Bem fácil, acompanha aí. Facílimo. Adiciona-se S à forma singular dos substantivos, terminados por vogal átona e pelas vogais tônicas A, E, O. Então vejam. La taza, las tazas, el diente, los dientes, el vaso, los vasos, la tribu, las tribos. E olha só, esses exemplos aí são de palavras que terminam com vogal átona, né? Quer dizer, vogais que não têm força na sílaba, que fazem parte de uma sílaba que não é a sílaba forte, ok? Se fossem as sílabas fortes aqui, 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 a gente teria acento, né? Mas não é o caso, não precisamos colocar acento aqui. E aí você percebe, basta adicionar o S, né, a essas vogais átonas para que a gente forme o plural. É fácil, né? Então vamos ver com as vogais tônicas, quer dizer, que fazem parte da sílaba mais forte. Temos 3 exemplos básicos aí para você. Acompanhe. El sofá, el café e el dominó. Agora a gente tem vogais tônicas, né? Até porque são acentuadas. Sofá, café, dominó. E aí, como é que eu faço para formar o plural dessas vogais aqui, dessas vogais tônicas, né? A, E, O. Olha só que difícil, é só colocar o S. Tá vendo? Los sofás, los cafés, los dominós.
Tá vendo como é difícil? Mentira, é muito fácil. Ejemplo, vamos a ver el ejemplo, una frase en el singular y una frase en plural. Olhem só o exemplo aí. El vaso es grande, los vasos son grandes. El vaso es grande, los vasos son grandes. O copo é grande, os copos são grandes, né? Aqui eu tenho um elemento, não é isso? Eu vou colocar até dentro, eu vou tomar aqui o singular. Só tem um copo, né, gente? Um vaso. Então, el vaso es grande. Toda a frase aqui no singular. E aqui, P de plural, né, gente? Mais de um copo, mais de um vaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vasos. Los vasos son grandes. Toda a frase, portanto, fica no plural, tá certo? Muy bien. Vamos a ver outra regra gramatical. Outra regra gramatical agora pede que a gente acrescente não só o S, mas sim ES. Quando, professor? Quando é que eu vou precisar acrescentar a palavra ES, hein? Veja aí. Adiciona-se ES à forma singular dos substantivos que terminam em consoante e nas vogais tônicas I e U, tá? Então aqui, consoante e vogais tônicas I e U. Vamos ver o exemplo? La reunión. Olha só, termina com consoante, né? La reunión, singular, como é que vai para o plural? Adicionamos ES, las reuniones. Outra palavra que termina com consoante é la virtud. La virtud, que no plural fica las virtudes. Acrescentamos ES. Aqui nós temos uma palavra que termina com I tônico e U tônico. É diferente das que terminam em A, E e O, né? Como você viu. Sofás, cafés, dominós. Eu só acrescento S. Mas se termina com I ou U tônicos, né? Recebendo acento, eu adiciono ES. El rubí, los rubíes. Olha aí, uma pedra, né? Vermelha, uma pedra preciosa, vermelha ou é semi-preciosa, se eu não estou enganado. El rubí, los rubíes. El bambu, que a gente vê aqui na imagem. El bambu, los bambúes. Los bambúes. Tá certo? Muito bem. Frases. Uma frase aí está no singular e a outra frase está no plural. Apresenta elementos pluralizados. Então, veja aqui, na primeira diz o seguinte. Tener virtud es importante. Tener virtud es importante. Quer dizer, ter virtude, né? Aquelas qualidades, coisas boas, características boas do ser humano. Ter virtude é importante. Mais importante do que isso é tener virtudes, não é? Tener virtudes es importante. Quer dizer, ter várias coisas boas, né? Comportamentos bons, ações boas, virtudes, não? Qualidades positivas. Ter isso é muito bom. E aqui perceba, singular e abaixo, plural. Certo? Corretíssimo. Outra regra é uma regra especial até.
Palavras que terminam com Z. Palavras que terminam com Z. Como é que eu vou formar o plural dessas palavras? Vou acrescentar ES, certo? Mas tem um segredo. Tem um segredo. Qual é o segredo? O segredo é troca-se o Z pelo C, tá? Olha aqui, Libras, Z é diferente de C, né? Ok? Palavras que terminam com Z vão receber ES, mas eu vou trocar esse Z pela letra C. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, la cruz. La cruz termina com Z. Que coisa linda. Mas, no plural, observe, nós vamos trocar o Z pelo C e vamos acrescentar ES e forma-se, portanto, a palavra cruces. La cruz, las cruces, ok? Próximo exemplo, a segunda palavra é luz. La luz, que termina com Z. Y en el plural, nosotros tenemos que cambiar la Z por la C. Olha aí. A gente muda, né, o Z pelo C e coloca o ES. La luz, las luces. Las luces. La misma manera con la palabra lápiz. El lápiz, los lápices. Los lápices. Que difícil, Deus mío. Não, não é difícil, é a coisa mais fácil do mundo. Veja uma frase. Comprei um lápis. Comprei um lápis. Você já sabe que aqui lápis está no singular, né? Você sabe que é uma palavra que termina com Z, que se eu for passar para o plural, veja, comprei 3 lápices. 3 lápices. Essa palavra aqui agora está no plural, né? Eu troquei o C e aí acrescentei sem dificuldade ES. Tá vendo? Comprei 3 lápices. E outra regra bem fácil diz respeito a palavras que são invariáveis, certo? Quer dizer, elas se apresentam de uma só maneira, tanto no singular quanto no plural. Você se lembra dos dias da semana? Lunes, olha aqui o calendário, ó. Lunes, vou até aproveitar para marcar o dia de hoje. Hoje é el 26, não é verdade? Olha aqui, ó. Não, vai ficar feio assim, professor. Vamos apagar para fazer bem bonitinho. Olha aí, o dia da semana 26, porque hoje é martes, né, gente? Martes, 26. E aí você sabe, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. São palavras que terminam com S, certo? Então aqui, ó, jueves, quinta-feira. Essas palavras sempre se escrevem da mesma maneira. Então, olha aqui, el jueves, a quinta-feira, e los jueves, as quintas-feiras, tá certo? Mesma coisa com a palavra crisis. Crisis no singular e crisis no plural. A crise e as crises, né? La crisis, las crises. Também com a que termina em X, olha só. El tórax. El tórax. Los tórax. Los tórax. É isso aqui, ó. Vejam só. El tórax, né? Aqui, ó. Tórax. Imagine mais de um Felipe aqui. Aí já é demais, né?
Los tórax, se houvesse mais de um Felipe. Ótimo, muito bem, vocês estão acompanhando a aula, com certeza assimilaram bem aí. A sua aula continua no próximo vídeo.